depois para vocês no Classroom, tanto os slides, né, quanto o próprio vídeo gravado da aula, tá? Os slides sempre a seguir, né? Os slides imediatamente, a gente tendo trabalhado o conteúdo, imediatamente já fica ali disponível. O vídeo sempre demora um pouquinho mais, tá, gente? Às vezes me perguntam, né, sobre o vídeo logo em seguida, mas só que o vídeo não tem como colocar logo em seguida, porque ele acaba demorando um tempinho um pouquinho maior, né, para fazer conversão e aí depois disponibilizar para vocês, mas ele sempre vai ser disponibilizado, tá? Não se preocupem em relação ao vídeo. Muito bem. Nosso primeiro conteúdo da disciplina de gestão da qualidade se refere à introdução, né, da gestão da qualidade no que diz respeito à definição dos termos, né, termo qualidade, termo gestão, processo, produto, né, ferramentas da qualidade, técnicas da qualidade. São diversos conceitos que vão ser importantes, né, para a gente poder avançar nas nossas demais aulas na sequência, tá? Então, a primeira definição para a nossa disciplina de gestão da qualidade é o que é qualidade, né? O que traz uma reflexão a respeito de que qualidade ela pode ser distinta a depender dos diferentes meios em que se oferta produtos e serviços, a depender daquela determinada cultura, daquele determinado povo, nível de educação, renda, desenvolvimento, né? Então, existem diversos fatores, né? Fatores psicológicos, fatores, né, de construção de sociedade mesmo, fatores antropológicos. Então, às vezes, para uma sociedade, aquilo que é qualidade não é para outra, né? Então, sempre vai ter um julgamento, né, a respeito do que seja qualidade, a depender daquela região, daquela localidade, daquele povo, daquela cultura, daquela sociedade, daquele grupo humano, tá? Mas, de uma forma bem geral, né, a qualidade é a combinação das características daquele produto ou serviço que é ofertado àquele mercado, que corresponde às expectativas dos clientes. Então, sempre que, de alguma forma e de alguma maneira, né, com alguma funcionalidade, com alguma característica, aquele produto ou serviço atender, né, alguma necessidade, resolver algum problema do cliente, atender alguma expectativa, isso pode ser percebido em algum nível de qualidade, tá? O dicionário Aurélio, ele traz como qualidade, né, as propriedades da coisa, né? E essa propriedade é que determina o que ela seja, né? E aquilo que é julgado por quem percebe aquilo que é. É meio filosófico isso, né? Mas, algumas pessoas, né, por exemplo, uma caneta Bic é uma caneta de qualidade, porque ela faz aquilo ao qual ela se destina. Para outras pessoas, né, não. Né? Eu quero uma caneta, né, folhada a ouro, né? Então isso para mim é qualidade. Então, para cada pessoa tem um julgamento diferente, né? A finalidade em si é a mesma, mas tipos de caneta existem diversos, né? Caneta nanquim, caneta esferográfica, né? Caneta de desenho técnico, caneta que tenha algum tipo de outro valor que não, né, a qual ela se destina, e aí é uma condição que é julgada, né, pelos indivíduos. Então é sempre pressuposto que, né, a coisa tem um valor que aquele indivíduo ou aquele grupo humano lhe dá, certo? Sempre que tem essa percepção de valor, obviamente, né, há alguém sendo atendido nas suas expectativas. Isso pode gerar um mercado muito grande, né, porque as expectativas são comuns àquele mercado, ou pode ser um nicho específico, né, um grupo humano reduzido em função da percepção de qualidade que aquele grupo tem. Tá? Um dos grandes autores da qualidade, né, entre tantos, mas o J.M. Durham, ele traz que qualidade é o desempenho do produto, tá? Que vai resultar na satisfação do cliente. Mas, além disso, além do produto, né, proporcionar essa satisfação ao cliente, ele deve estar livre de deficiências, defeitos, falhas. Tá? Então, claro, no primeiro momento, no primeiro impacto,
o produto resolve um problema, mas esse produto também não pode, né, ser carregado de outras falhas, defeitos, né, que possam ser inerentes, né, ao seu processo de fabricação ou características que não foram devidamente controladas dentro do processo. Então, exemplo, o indivíduo compra um celular, né? O celular atende à necessidade, faz ligações, manda mensagens, usa aplicativos, mas ao atender a finalidade e satisfazer as necessidades do cliente, esse celular não pode ter a tela rachada, não pode estar com a tela riscada, né? Que são elementos que condizem com esse fator, né? De deficiências. Então, ele faz o que faz, mas não pode ter outros defeitos, né? Atrelados àquele produto, tá? Porque isso decrementa a percepção de qualidade, tá? Obviamente, cada empresa, né, que compete no mercado deseja, né, além de satisfazer as necessidades dos clientes com as funções do produto, manter a base de clientes e ampliar essa base de clientes. Para isso, obviamente, o produto deve estar livre de qualquer outra deficiência, tá? Além, é claro, né, da função ao qual ele se destina. Sempre quando a gente fala produto, gente, a gente está relacionando no conceito de produto o elemento bens, tá? E serviços também. Então, serviço é um produto ofertado ao cliente. Então, sempre nesse conceito, tá? Então, o serviço também deve estar livre de deficiências na sua prestação. Bom, então a qualidade envolve o quê? A qualidade envolve as características do próprio produto, como a gente viu, né? Atendendo às necessidades de um determinado público. O próprio processo de produção, para que esse produto, ao atender às necessidades, também seja livre, né, de qualquer outro tipo de deficiência, falha que possa acontecer, tá? A própria utilização do produto ou serviço é entendida como qualidade. Então, se é fácil de se utilizar aquele produto, é fácil de se utilizar aquele serviço, a percepção do cliente é de que há uma boa usabilidade. O acesso é simples, é direto, tá? Isso traz percepção de qualidade, tá? As expectativas do cliente também são um elemento que envolve a qualidade. Porque um produto, pessoal, que não atende às expectativas, né, aos requisitos do mercado, né, ele acaba sendo descontinuado, deixando de existir, né? Porque não acompanhou as necessidades do mercado. E, eventualmente, a gente vê isso realmente acontecer, né? Então, num determinado momento histórico, um produto atendia expectativas do mercado, mas com avanço, mudanças tecnológicas, por exemplo, um produto que antes atendia expectativas pode deixar de atender. E essa empresa passa a ficar fora do mercado, porque já não tem aquela qualidade esperada por esse mesmo mercado. Então, uma outra coisa inerente, né, ao processo de qualidade é que ele deve evoluir, né, se tornar melhor amanhã do que foi hoje. Né? Então, as expectativas dos clientes também mudam, né? Então, isso é algo importante a ser considerado no processo de qualidade, tá? Então, a qualidade deve focar no produto, serviço, no próprio processo, no uso e no usuário, principalmente, né, naquilo que condiz com as mudanças de expectativas desses usuários, que são, na verdade, o cliente, o público-alvo, tá? Dentro desses conceitos que a gente está vendo, né, a gente viu alguns conceitos gerais, mais amplos, né? E nós temos um conceito específico da norma de qualidade ISO 9000. E ela traz algumas coisas, né, que a gente já ressaltou antes, né, e traz coisas novas também. Ela diz que qualidade é o julgamento feito pelos clientes ou usuários de um produto ou serviço. Então, vamos parar nessa primeira frase do conceito, tá? Então, como é importante as expectativas, né, certo que o julgamento que é feito pelo cliente, né, ele vai ser um elemento de qualidade. Então, esse julgamento é nada mais que a percepção do público-alvo, a percepção dos clientes, a percepção das pessoas em um dado momento histórico, em uma dada cultura, em um dado grupamento humano que tem a sua formação própria, de que aquilo possui qualidade. Então, se a gente
mudar simplesmente, né, a localização geográfica do produto, fazendo a mesma oferta, a gente pode ter percepções diferentes de qualidade. Um produto pode ter uma aceitação num determinado país e não ter no outro, porque muda o julgamento, muda a percepção, e essa percepção ela tem ligação direta, né, com a formação daquela cultura, os princípios éticos e morais daquele povo, né? Então o julgamento e a percepção muda, e as empresas precisam estar atentas a isso, né? Então ela tem que ter essa capacidade, né, de visualizar cenários, né, de que o seu produto pode ter a necessidade de atender expectativas distintas, né, a depender do povo, da cultura, né, do nicho de mercado, do público-alvo. Um exemplo claro disso é, no Brasil, qualquer hamburgueria que a gente for, né, a gente vai ter lá um hambúrguer de carne de gado, por exemplo, né? Mas se nós formos para a Índia, né, nós temos lá uma etnia, uma cultura, né, de mais de 90% daquele povo, que tem como a vaca, né, um ser que é considerado sagrado. Então, mais de 90% lá não consome, né, carne de gado. Então, como é que funciona a hamburgueria lá? Como é que funciona o McDonald's, né, o Burger King lá na Índia? Tem lá? Tem, né? Mas, como o julgamento e a percepção, né, daquele público-alvo é diferente, o produto é moldado para atender as expectativas daquela cultura, daquele povo, daquela localidade. Então, qualidade tem esse aspecto, tá? Tem a situação do período histórico, tem a situação cultural, antropológica, de formação de valores e princípios de um determinado povo, de uma determinada cultura, tá? A gente deu exemplo de países diferentes, mas dentro do próprio Brasil, né, a gente tem culturas, né, nichos distintos em relação à formação de princípios e valores, tá? Hábitos de consumo se alteram de uma região para outra, dentro do mesmo país. O Brasil é um país continental, né? Então, nós aqui no Sul temos alguns hábitos que são totalmente diferentes, né, dos hábitos, por exemplo, que se tem no Nordeste. Né? Tudo afetado pelo ambiente, pelo clima, pela formação, né, pela cultura, pelos valores. Né? Então, a forma das empresas fazerem a inserção, né, dos seus produtos, da sua marca, dos seus serviços, tem que considerar necessariamente esses aspectos, porque isso vem do julgamento, da percepção. Então, uma empresa pode não dar certo numa localidade e dar certo na outra. Por quê? Porque ela não fez o processo adaptativo do julgamento, né, do público-alvo a qual ela está se destinando. Então, uma empresa que sai de uma região vai para outra, né, ou que é de uma região e procura, né, ampliar seus mercados em uma outra região, deve ter essa percepção de gestão. Tá? Também continua aqui o conceito da norma ISO 9000, né? É o grau em que os clientes ou usuários sentem que o produto ou serviço excede suas necessidades e expectativas. Então, aqui a norma ISO 9000 traz um elemento a mais, né? Porque os conceitos que a gente estava vendo antes o produto tem que atender as expectativas. Agora, na norma ISO 9000, ele tem que atender as expectativas e ele deve exceder a essas necessidades e expectativas. Tá? Qual é a finalidade disso? Né? Por que a norma traz isso? Porque a norma percebe que, né, como nós vivemos num mundo globalizado atualmente, né, e de ampla concorrência, eu devo não só atender aquilo que o cliente espera, mas eu devo surpreender esse cliente também. Né? Então, o indivíduo compra um produto, esse produto atende às suas expectativas, mas ali tem uma função a mais, tem um elemento a mais que surpreende o cliente. O cliente começa, então, a ter uma relação de confiabilidade com aquela marca, fica mais conectado e aderente àquela marca, porque, poxa, como é boa essa marca, eu comprei esperando uma coisa e é muito melhor do que eu pensei. Né? Então, é esse pensamento por trás do conceito, né, de qualidade aqui na norma ISO 9000. Não só atender as expectativas, mas exceder também na medida daquilo que seja necessário, né, na medida daquilo que seja possível por aquela empresa. E continua, né, na última frase do conceito. É o grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz os requisitos. E aqui, claro, isso próprio das normas, né? As empresas,
quando buscam receber um selo de qualidade, serem certificadas, né, por uma normativa de qualidade e poderem utilizar isso, né, como o próprio marketing da empresa, atestar que ela tem qualidade do seu processo, qualidade do seu produto, porque ela é certificada por uma norma de qualidade, ela deve atender aos requisitos. Tá? Então, por isso, o conceito da norma ISO 9000 diz que é o conjunto de características que faz com que a empresa satisfaça aos requisitos. Que requisitos são esses? Não só os requisitos do mercado, não só os requisitos do cliente, mas requisitos da norma também. Tá? Que, por finalidade, claro, vão levar ao atendimento aos próprios requisitos do cliente, certo? Mas haverão aqui requisitos de processo, tá? Na prática, né, os especialistas, gestores, né, no âmbito da qualidade, né, definem que é a ação das pessoas, né, grupos humanos, nos seus valores culturais, enfim, que vão definir, de fato, o que seja qualidade, né? Então, na prática, tem esse elemento. Aparece aqui agora, gente, uma fórmula, tá? É só para ajudar a compreender o conceito, tá? A disciplina de matemática já fechou, né? Foi a disciplina anterior, nessa não vai ter cálculo, tá? Fiquem tranquilos, certo? Mas é para a gente compreender o conceito. E aí tem essa fórmula de produtividade. Existe uma relação, tá? Direta entre qualidade e produtividade. Qualidade e produtividade são duas variáveis, né? Diretamente proporcionais. Né? O que isso significa? Quando eu tenho um aumento de qualidade, automaticamente eu tenho um aumento de produtividade. Elas são diretamente proporcionais. Quando eu tenho uma relação inversa, uma qualidade que reduz, eu tenho uma produtividade que reduz também. Tá? Então elas variam na mesma proporção. Aumenta a qualidade, aumenta a produtividade. Diminui a qualidade, diminui a produtividade. Tá? E essa relação vai gerar, obviamente, uma maior capacidade competitiva para a organização. Processos de mais qualidade gerando mais produtividade fazem com que a empresa faça mais com o mesmo menos qualidade, há mais desperdício de matéria-prima, mais desperdício de produto acabado, eu sou menos produtivo e, portanto, menos competitivo no mercado. Se eu desperdiço mais matéria-prima, o que vai acontecer com a minha margem de lucro? Diminuir, né? Porque eu estou gastando, né, com desperdício, com custo. Tá? Então, qualidade gera, como resultado, mais produtividade, aumento da margem de lucro. Ou uma melhor posição da empresa, né, em competitividade a nível de preço, né, que ela mantém a mesma margem e pode ofertar um preço mais atrativo frente aos seus concorrentes, porque ela conseguiu diminuir, né, seus desperdícios em matéria-prima, tá, sendo mais produtivo. Então a produtividade ela é a relação, né, olhando para a fórmula propriamente agora. Produtividade é a relação entre tudo que foi produzido, dividido por todos os recursos, né, disponíveis, tá. Então, claro, se eu consigo fazer tudo o que eu precisava fazer, utilizando todos os recursos, eu tive a máxima produtividade, porque não desperdicei nada. Agora, se eu produzir e não utilizei todos os recursos, porque desperdicei, perdi, estraguei, né, a matéria-prima, eu vou ser menos produtivo. Tá? Então, essa relação da produtividade com a qualidade. E se eu sou menos produtivo, significa que eu desperdicei mais matéria-prima, tive menos qualidade no meu processo. Tá? Diminui a margem de lucro, me torno menos competitivo. Tá? Então tem uma relação direta aqui e tem uma relação direta, portanto, né, da qualidade com a competitividade. Tá? Então a organização tendo mais produtividade, ela vai ser, né, mais propensa a competir nesse mercado com mais força, né, habilitada a ter a oportunidade de oferecer melhores preços, né, ou ter melhores margens de lucro, tá? Por essa relação que a gente viu. Então, sim, tem uma relação direta entre essas três variáveis. É uma tríade, né? Qualidade, produtividade e competitividade. Todas essas três variáveis, então, de uma forma diretamente proporcionais, tá? Proporcionalmente, quando há um aumento de qualidade, há um aumento proporcional em produtividade e, portanto, um aumento proporcional em competitividade, tá?
competitividade em dois aspectos. Vamos deixar isso bem, né, especificado, se precisarem anotem, né? Quando eu gero mais qualidade, diminuo meu desperdício de matéria-prima, me torno mais produtivo, melhora a minha margem ou me possibilita oferecer um preço melhor, o que me torna mais competitivo. Então, para o mercado, para o cliente, eu posso oferecer preços mais competitivos. Isso pode ampliar o meu mercado. Eu saio na frente dos meus concorrentes, por isso eu estou sendo mais competitivo. Isso é um aspecto da competitividade, tá? Melhores preços. O segundo aspecto da competitividade é ter melhores receitas. A empresa fica financeiramente mais forte frente aos seus concorrentes. Por quê? Eu posso continuar oferecendo o mesmo preço, igualzinho aos meus concorrentes, mas como eu fui mais produtivo, desperdicei menos matéria-prima porque minha qualidade foi melhor, eu aumento a minha margem de lucro. Eu mantenho o mesmo preço, desperdicei menos, aumentei a minha margem de lucro. Ou seja, financeiramente a empresa se tornou mais forte que os seus concorrentes. Faz com que ela possa aportar, né, mais recursos em inovação, tecnologia, né, e reverter ali situações de mercado, né, ou ampliar situações de mercado frente aos seus produtos, serviços ofertados. Tá? Então essa é a relação entre esses três elementos, qualidade, produtividade e competitividade. Eu tenho melhores preços a ofertar, eu tenho maior margem a obter frente a esses resultados. Tá? Bom, a qualidade, ela envolve também o seu próprio processo interno, né? Então, uma coisa é a percepção de qualidade que está lá fora, que vem dos requisitos do cliente, dos requisitos da própria norma. Mas, para que a gente tenha algum nível de controle, nós precisamos ter indicadores, porque a gente só faz gestão de qualidade a partir do momento que a gente mede, né? Essa qualidade, tem metas para ela e busca estabelecer planos de ações corretivos para tudo aquilo que sair fora da meta esperada. Então, a primeira coisa em termos de indicadores, né, na gestão da qualidade, é definir o que vai ser medido. Tá? Um dos indicadores mais importantes, é claro, né, em termos de qualidade, para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho de empresa, né, é saber a satisfação dos clientes. É um indicador importante, né? O cliente precisa ser atendido naquelas expectativas. Então, esse é um padrão de qualidade importante. Qualquer empresa precisa ter esse indicador. Mas nem todos, né? Esse é um que todas devem ter, mas vai depender muito do tipo de produto, de processo, para definição de todos os mais indicadores, né? Então, a empresa precisa definir quais são esses, precisa definir o que medir, tá? Depois que ela definiu o que medir, ela precisa definir como vai fazer essas medições. A técnica, né, para coleta de dados, para que não hajam distorções ou erros, né, nessa medição. Porque essas informações, esses dados dos indicadores de qualidade vão ser utilizados para tomar decisões. Os gestores vão decidir, né, a partir dessas informações. Então, esses dados têm que ser confiáveis, tá? E como medir é isso, né? A forma de coletar esses dados, né, eles devem ser confiáveis, não devem ter distorções. E o terceiro elemento aí, da definição dos indicadores, é o monitoramento, né? Ou seja, a gente precisa estabelecer metas, monitorar essas metas e tomar ações corretivas de rumos caso a empresa fique fora das metas. Então, vamos lá. A gente definiu um indicador de satisfação dos clientes. A gente definiu como vai medir isso. Então, digamos que a gente definiu que vai ser durante o processo de atendimento. Lá no finalzinho do processo de atendimento, o cliente é convidado a participar, né, da pesquisa de satisfação, em relação ao produto, ao atendimento, ao processo, enfim, forma de pagamento, e o cliente, então, responde a esse questionário, essa pergunta, enfim. Se obtém um resultado. 100 clientes responderam. Desses 100 clientes, 90 se disseram muito satisfeitos, né? Os demais variou entre médio ou ruim. Bom, isso é um dado. Sem meta, que decisão a gente vai tomar a partir desses números? Não tem decisão a ser tomada, né? Por quê?
90% está satisfeito, 10% não, mas não tem uma meta. Bom, quando a gente define a meta, a gente passa a ter, então, decisões a tomar. Por quê? Se a meta for 95% de satisfação, 90% responderam que estão satisfeitos e 10% não, nós temos um gap de 5%. Ou seja, tem que fazer alguma correção de rumo para conquistar esse 5% que falta para atingir a meta, né? Então, nós vamos traçar planos de ações, políticas e medidas, né, de atendimento, ou de melhoria no atendimento, para que a empresa alcance a meta de 95%. Tá? Então, a meta, né, é importante, a definição do como monitorar, né? E, claro, essa meta vai ajudar o gestor a tomar as decisões, né? Montar os planos de ações para que hajam as correções para essa distorção e levar a empresa, né, para a meta. Tá? Até aqui, gente, como é que tá? Dúvidas, perguntas? Tudo certo. Tranquilo. Legal. Tá ótimo. Legal. Também no chat ali respondendo. Rodrigo colocou certo, Arthur tranquilo, Ana Paula colocou tranquilo, Paulo Vitor também colocou tudo certo no chat. Legal, gente. A participação de vocês é sempre bem-vinda, tá? Sempre que vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma dúvida, podem habilitar o microfone, mandar pelo chat. Se não for uma dúvida, uma pergunta, também podem trazer alguma participação da vida profissional de vocês, né? Algum exemplo profissional. Sempre enriquece também o nosso momento de aula. Bom, eu já falei para vocês, né? Calma, tem algumas fórmulas que aparecem aqui só para a gente entender o conceito, tá? Nossa disciplina de gestão da qualidade não vai ter cálculo. Sei que alguns se dão muito bem com cálculo, né? Mas outros aí vem a fórmula, já fico, pô, professor, acabou a matemática, né? Acabou mesmo, não vai ter cálculo, tá? Com relação aos indicadores, né? Claro, além do indicador que a gente estava comentando, né, de satisfação dos clientes, a gente pode ter um indicador para medir a qualidade ou a falta da qualidade de um produto, de um processo, tá? Ou de um serviço. Então, para medir a qualidade, a relação é o total de tudo que foi produzido de forma correta, ou seja, só o que foi produzido bom, né? Dividido pelo total produzido, o bom, o incorreto e o correto, tá? O errado e o correto. Então, na parte de baixo aqui da divisão é a relação entre tudo que foi feito, independente se foi certo ou errado, divide tudo o que foi feito só o certo. Vai dar um índice, multiplicado por 100, vai dar um percentual de medida desse indicador, né? Então, se eu produzir 100, desses 100 que eu produzi, 2 foram errados, só 98 foi certo, né? Então, eu vou dividir, por exemplo, 98 corretos pelos 100 produzidos. 98 mais 2 errados. 98 eu divido por 100, né? A matemática nos diz aí que é 0,98, né? Vezes 100 vai dar 98%. Então, tem uma qualidade de 98%, que dividir os 98 corretos pelos 100 produzidos, né? 98 correto, mais 2 incorreto. Então, seria 90% de qualidade. E ao inverso, né, nós temos o indicador de falta de qualidade. Ou seja, o produzido errado dividido pelo total produzido. Total certo mais errado. Então, vamos dar nosso exemplo de novo, né? Total produzido errado foi 2 produzido errado e o total produzido foi 100. Né? Os 98 corretos mais os 2 errados. Então, 2 dividido por 100 dá 0,02 vezes 100 daria 2%, né, de falta de qualidade, tá? Então, sim, né, existem indicadores que a gente pode utilizar para medir a qualidade e medir a falta de qualidade, tá? Em relação aos indicadores, a gente já viu ali, né, a gente precisa definir, né, o que medir, como medir, definição, né, de metas para as ações corretivas, né? Mas existem uma diversidade de indicadores, né? E a gente precisa definir não só para a área de processo ou de produto mais ligado, né, ao resultado final que será ofertado ao cliente, mas tudo aquilo que de alguma forma envolva qualidade, produtividade ou competitividade, ou seja,
todos os departamentos, todas as áreas, todos os setores, todos os grupos e equipes de uma empresa precisam ter metas e indicadores, né, para atender esses requisitos de qualidade, produtividade e competitividade. Então, indicador de RH, por exemplo, né, absenteísmo, rotatividade pessoal, pontualidade, tem impacto na qualidade? Claro. Olha a relação qualidade, produtividade e competitividade. Se eu tiver faltas e atrasos das equipes de trabalho, o que vai acontecer com a capacidade produtiva? Vai diminuir, né? A produtividade. Se eu reduzo a produtividade, automaticamente eu reduzo a minha margem de lucro, né? Ou minha capacidade de competir com melhores preços. Então, sim, né? Um indicador como o absenteísmo, que é um indicador de RH, que mede faltas e atrasos, é importante. Né? Então, para citar exemplos, né, de indicadores que são de outros departamentos, outras áreas, setores, que não são diretamente ligados, né, à prestação de serviço ou à produção do produto, né, mas que sim, né, existem com a finalidade, né, de atender aqueles 3 requisitos: qualidade, produtividade e competitividade. Tá? Então, tem de absenteísmo, tem, por exemplo, né, de segurança, do extravio, né, de perda, por exemplo, no estoque, né, no processo logístico, tá? Assim diante. Então, cada área, cada setor, cada departamento deverá ter os seus devidos indicadores e metas, né, para contribuir com o processo geral. Bom, o indicador de satisfação dos clientes, né, que a gente comentou antes, né, então se dá pelo número de clientes satisfeitos dividido pelo total de clientes pesquisados. É aquele mesmo princípio dos anteriores, né? Então, o certo, né, pelo total, o errado mais o correto, né? Aqui no caso é todos que ficaram satisfeitos, ou só os satisfeitos, né? Por todos os satisfeitos mais os insatisfeitos, para medir, então, o índice, o indicador de satisfação da empresa, tá? De novo aqui reforço, gente, só fazer essa medição não adianta de nada. Tem que ter uma meta. Porque se a gente medir esse indicador, uma hora dá 80, 85, 90, 92, 95, daqui a pouco dá 70, 75, 78, ok. Mas qual é a medida esperada? Se não tem essa medida, não tem meta. Então não tem como fazer decisão, não tem como fazer gestão. Então o indicador por si só não significa absolutamente nada. Tá? O indicador, ele tem que trabalhar junto com a definição da meta. Então, cada indicador deve necessariamente ter uma meta. Tá? Então, nosso exemplo de novo. A gente está medindo a satisfação dos clientes. A gente tem que definir uma meta, então, digamos que a meta seja 95%. Tá? A partir disso, se o indicador deu 96, 97, 98, ok. Nosso processo está validado. Aquilo que nós estamos fazendo, a forma de atender o cliente, as opções de compra, de venda, enfim, estão ok. Né? Nós não precisamos fazer nenhuma alteração nisso. Deu abaixo, né? A meta 95, o índice de satisfação deu 90, deu 89, deu 91. Então, diante desse gap, a necessidade de uma tomada de decisão. Tá? Os setores que de alguma forma impactam esse indicador vão estudar as possíveis causas desse problema e implementar medidas para sanar o problema. E aí se continua medindo o indicador e verificando, né, constantemente se a meta voltou a ser atingida. E aí fica num ciclo, né, de busca constante, de tomar decisões, montar plano de ação para resolver os desvios da meta. Tá? Então, para que haja significado, o indicador sempre deve ser acompanhado de uma meta, tá? Porque alimenta o processo decisório, a necessidade de correção dos problemas que são indicados pela meta. Tá, gente? Esse autor, né, o Juran, que a gente já viu logo no início, ele é um dos grandes autores da área da qualidade, né? Ele publicou um livro chamado Planejando para a Qualidade. Nesse livro, ele estabelece 2 funções precípuas, principais,
básicas do gestor, ou dos gestores, né? Então, líderes, coordenadores, supervisores, chefes, diretores, né? Presidente, CEO da empresa, CEO, né? Devem ter por princípio que o processo de trabalho em todos os seus níveis, departamentos e áreas, não só o processo produtivo ou de prestação de serviço, mas todos, né? Devem atingir novos níveis de desempenho. Deve sair de um nível anterior para o nível posterior. Nível anterior pior para o nível posterior melhor. De menos produtividade para mais produtividade, de menos qualidade para mais qualidade, de menos competitividade para mais competitividade. Tá? E atingido esse nível novo, manter-se nesse novo nível, sem retroceder para o nível anterior. Então, a gente atingiu um novo nível de qualidade, um novo de produtividade ou de competitividade, todos os esforços para não retornar para o nível anterior. E sempre conquistar novos níveis. É aquele princípio da melhoria contínua. Tá? Isso como função básica, precípua dos gestores, que são responsáveis lá pelas suas equipes. Então, por via de consequência, uma necessidade do gestor trabalhar esses aspectos, né? A sua equipe também carrega em si, né, essa responsabilidade, tá? Então, essa responsabilidade é sempre compartilhada, né? Então, a partir desse princípio, né, a gente falou que a responsabilidade é compartilhada. Então, o gestor tem a responsabilidade, ele é líder de um grupo, e o grupo, então, se absorve, né, junto com o líder dessas responsabilidades. No sistema de gestão da qualidade, essa participação de todos, né, que fazem parte da organização, fazem parte das equipes, né, ela deve ser estimulada, ela deve ser treinada, desenvolvida, né, porque é um princípio de sistema aberto, é um princípio de que essa organização, ela influencia e é influenciada pelo meio. Então, querendo ou não, as equipes de trabalho, todos, né, são influenciados pelos resultados obtidos por aquela organização, tá? A organização melhora ou piora, cresce ou decresce, tem mais ou menos benefícios, maiores ou menores níveis de salário, em função do grupo humano que atua dentro dessa organização. Quanto mais esse grupo humano é produtivo, competitivo, mais resultado para essa organização, melhora os níveis de salário, por exemplo, benefícios, renda, mais postos de trabalho essa empresa vai oferecer, né? Então, tudo está devidamente atrelado, né? Sempre o foco é a satisfação do cliente, justamente para isso, né? Ampliar esse mercado, né? Ampliar as receitas da organização, né? Esse é o princípio, tá? Então, a gestão da qualidade ela concorre fortemente para isso. Para a gente falar de sistema de gestão da qualidade, a gente vai tomar, por exemplo, né, as normas ISO 9000, tá? Ela diz que fazem parte de um sistema da qualidade as técnicas e as ferramentas que ajudam essa empresa a se tornar mais competitiva. Então, sim, temos algumas técnicas e algumas ferramentas. Inclusive, as ferramentas, né, a gente vai ter uma aula específica sobre elas, né, e dentre essas ferramentas, uma delas é aquela de estratificação, né, que faz parte da primeira questão lá do trabalho disciplinar de vocês, né. Então, a gente vai falar algumas coisas hoje sobre ferramentas, mas em especificidade vai ter uma aula, né, sobre ferramentas, tá? Bom, nós temos que distinguir aí o que são técnicas e o que são ferramentas, né? As técnicas da qualidade são filosofias, né, conceitos, políticas que geram resultado em termos de qualidade de processo, de produto, de atendimento ao cliente, de prestação de serviço, tá? Exemplo dessas técnicas é o just-in-time. Quem já teve TGA lá no primeiro ciclo, né? Quem já fez produção em materiais no segundo ciclo, vai lembrar disso, né? O just-in-time, ele faz parte da administração japonesa, é um dos pilares do sistema Toyota de produção e é uma filosofia de trabalho, né? Fazer a coisa certa, no momento certo. Isso gera automaticamente, né, um processo qualificado, padroniza-se,
o processo. Assim também a TPM, que é a orientação produtiva total, o 5S. Mas essas são técnicas da qualidade, né? As ferramentas da qualidade, elas são instrumentos de uma forma prática para analisar um problema, né? Propor soluções, coletar dados, informações para análise de problemas. Isso são ferramentas, tá? Então, técnicas são os conceitos, a filosofia aplicada. As ferramentas são algo prático. A gente coleta os dados, a gente analisa os dados, a gente propõe soluções. Isso são ferramentas, tá? Então, o diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Chicago, diagrama espinha de peixe, como é chamado, né? Ele faz análise das causas de um problema. Então, é uma ferramenta. O ciclo PDCA, né? É uma proposta de melhoria, né? Então, faça uma análise e proposta de melhoria. Então, é uma ferramenta. O brainstorm é uma tempestade de ideias, né? Você analisa um problema com um conjunto de pessoas que fazem parte de um determinado processo, analisando e propondo soluções. Então, uma ferramenta. O 5W2H é o plano de ação, né? A gente diz o que vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, quem vai fazer, quanto vai custar, né? Para que está sendo feito? Então, a gente está analisando todo um processo de solução de um problema. Isso é ferramenta da qualidade, tá? Então, está aí a distinção entre as duas. Claro que a gente vai ter, né, como já falei antes, uma aula específica sobre as ferramentas, tá? Nas próximas aulas. E aí, entre elas, a gente vai ver lá a estratificação, né? Que é uma das ferramentas do trabalho disciplinar. Continuamos as definições, gente, tá? Definição de processo. O processo é o conjunto de atividades, tá, que vão dar origem, né, ao produto ou serviço. Então, tudo aquilo que a gente faz que transforma a matéria-prima num produto, né, ou que transforma, né, os dados, informações, né, num serviço, é processo. O processo é a forma de... É o processo de transformação, né, das matérias-primas, insumos em produto, por exemplo. Isso é processo. O produto em si é o resultado, aquilo que se obteve do processo. Tá? Então, o serviço prestado é o produto. O bem vendido é o produto. Tá? O processo é a forma de fazer. Então, esses dois conceitos são importantes. Outros dois conceitos importantes, para a gente evoluir depois nas próximas aulas, é o conceito de sistema e o conceito de gestão. Tá? O conceito de sistema, vocês devem relembrar isso ainda lá do primeiro ciclo, né, da disciplina de TGA, tinha lá a teoria de sistemas, né? Você deve lembrar dessa teoria. Ela pressupõe que as organizações são um sistema aberto, né? Então, existe um sistema de relações da empresa com o meio, tá? Claro, né? O mais simples. A empresa é um sistema de processamento, né? Então, ela se relaciona com o meio através dos seus fornecedores. Então, são as entradas, né? Matérias-primas. Processa e devolve para o meio, mercado, produtos, serviços. Esse é o princípio de sistema, né? E que se aplica no sistema de gestão da qualidade, porque o meio irá afetar, né, o processo, irá afetar, portanto, o produto, a produtividade. E aí aquela relação, né? Qualidade, produtividade, competitividade. Então, o sistema em si é afetado e é um conceito importante. Gestão vai ser o conjunto de atividades que vai direcionar, né, todos os esforços, princípios, né, para que esses elementos da tríade de qualidade, produtividade e competitividade sejam atingidos. Então, se a gente não estiver atento, né, a esses três elementos, nós não estamos fazendo de fato. Então, a gestão deve ter o controle, a coordenação, a direção, né, de todos os processos, para que a tríade seja atingida, né? A tríade é qualidade, produtividade e competitividade, tá? Então, a gente está percebendo como qualidade é importante, né, para as empresas. Quando a empresa não tem, né, esse trabalho, né, esses princípios da qualidade intrínsecos, né, ela está perdendo muito, né, em competitividade e produtividade. Por quê? Né? Ela não tem isso, né, nos seus processos, né? Ela não tem isso na forma de fazer o produto, na forma de atender o cliente, né? Às vezes não tem nem indicadores, às vezes não tem metas, né?
Isso é uma coisa só para grande empresa, ter processo de qualidade? Não. Qualquer tipo de empresa pode ter processo de qualidade, desde a empresa do bairro, né, até a multinacional. Porque mesmo a empresa de bairro, né, ela tem seus competidores, seus concorrentes, né, a pequena padaria e o pequeno comércio, né, vai ter outros, né, atendendo aquele mesmo mercado, aquele mesmo público. Então, sim, ele pode, pelo menos, fazer pesquisa de satisfação com os clientes, né, entender quais são as suas necessidades, alterar o seu processo para atender essas necessidades. Então, já começa a, né, ter pelo menos um processo básico de qualidade, tá? Já sai na frente dos concorrentes. Alguns elementos básicos dessa visão de sistema aberto, tá? Então, a gente já viu que é básico. A empresa, o processo é o processamento, né? E ela é, de certa forma, sempre afetada pelo meio externo. Entre os principais estão clientes e fornecedores. Fornecedores, porque vão alimentar a empresa, né, de insumos. E esses insumos, matérias-primas, devem ter qualidade, para que não haja desperdício no processo interno. E os clientes afetam a empresa também, porque é dali que vem os requisitos, né? E a empresa precisa estar atenta para alterar o seu processamento, né, as suas medidas decisórias para melhorar o processo. Mas não são os únicos, tá? Então, além do cliente e do fornecedor, a empresa se relaciona também com o meio externo através das diferentes tecnologias. Óbvio, né? A empresa tem que acompanhar o mercado. Então, se tem novas tecnologias surgindo, né, ela pode melhorar o seu processo. Ela é afetada pelos governos, né, no nível estadual, municipal, federal, né, em relação à legislação, e não só isso, em relação aos impostos também. Em relação ao sistema financeiro, né, processo inflacionário, juros praticados no mercado, né, os próprios concorrentes, né, que estão nesse ambiente externo, né, que eventualmente tem também as suas táticas e princípios, né, e a empresa também é afetada e precisa olhar para esse meio, tá? Então nós temos, é claro, né, a empresa como um sistema aberto, se relaciona não só com clientes e fornecedores, mas tem outros elementos, requisitos que precisam ser avaliados, analisados para a sua tomada de decisão, tá? Que afeta, sim, o processo e, portanto, né, a competitividade, a produtividade, a qualidade da empresa. Tá? É muito importante o processo de comunicação. As pessoas são um elemento sempre mais importante dentro das organizações, porque são as pessoas que vão ter ideias, vão ser inovadoras, vão resolver problemas, vão atender o cliente, vão fazer o processo acontecer, né, vão transformar a matéria-prima em produto, vão operar as máquinas, a gestão, o sistema. Tá? Então, as pessoas devem ser devidamente treinadas e desenvolvidas. Isso é o que vai gerar, né, a eficiência e eficácia esperada. Tá? A melhoria vem pessoas, tá, que tornam a empresa mais eficiente e eficaz, com bom uso dos recursos, né, com uso otimizado dos processos. A eficiência, ela é a relação entre o resultado, né, e os recursos utilizados. Então, aquela ideia, né, da produtividade, né? Então, se eu utilizei todos os recursos disponíveis e fiz todo o produto possível, eu tive excelente eficiência. Agora, se eu desperdicei matéria-prima, eu fui menos eficiente. Tá? Eficácia é fazer aquilo que foi planejado. Então, eu tinha que entregar 100 peças, entreguei as 100 peças, fui eficaz. Tá? Mas os dois princípios precisam dar juntos, né? Não é só entregar 100. Eu entreguei 100, mas desperdicei 2. Né? Ou seja, tive que fazer 102 para poder atender o pedido, né? Então, tem que ser eu tenho que entregar o 100, né? Mas fazer de uma forma eficiente, né? Utilizando toda a matéria-prima sem desperdiçá-la, tá? Esses dois princípios são princípios da melhoria contínua. Então, a melhoria contínua, ela pressupõe indicadores de qualidade, ou seja, ser eficaz, mas também de produtividade, ser eficiente, né? Não só entregar o prometido, mas desperdiçar o menos possível, não desperdiçar nada, né? Sendo exatamente produtivo. Algumas estratégias, tá, para isso. Constantes melhorias do produto e serviço nos levam a melhoria contínua, né? Ou seja, eu estou sempre buscando o meu produto melhorar no mercado. Cultivar relacionamento de longo prazo, porque a gente viu que a empresa é um sistema de relacionamentos, né? Não só com clientes e fornecedores, né? Mas com todos os outros envolvidos, né?
Então, qualidade não se faz só com um produto, né? Não se faz só com um atendimento final ao cliente, mas também com relações, tá? Esses relacionamentos que se dá com os demais envolvidos, tá? Deixar de depender só da inspeção, né, para obter qualidade, ou seja, não ser reativo, né? Isso quer dizer, então, a gente identifica que tem um erro só quando teve uma inspeção. Não, né? A gente já, durante o processo, antes de chegar na inspeção, já está identificando os problemas e sanando eles, tá? Introduzir também a qualidade no produto desde o primeiro estágio significa que, né, a empresa, quando vai lançar um produto, antes do planejamento daquele produto, já teve projeto de desenvolvimento. Então, nesses estágios anteriores, a qualidade já tem que ter sido pensada. Que matéria-prima vai usar, como vai fazer o produto, quais ferramentas utilizar, né? A qualidade da matéria-prima ser utilizada na produção. Essas definições precisam já vir, né, lá desde o início, lá desde o projeto do produto, tá? E, claro, evitar fazer negócio somente à base de preço, tá? Então, se a gente vai competir só à base de preço, é um momento que não tem mais o que fazer, né? Porque ou, né, compra uma matéria-prima lá com menos qualidade para pagar um preço menor, e aí o produto final vai ser de menos qualidade. Isso gera um ciclo negativo para a empresa, né? Então, a competição nunca deve ser só à base de preço. Assim, pode competir com preço se ela melhorar a margem dela, diminuindo, né, os erros e as falhas em processo. Mas, se ela optar por reduzir preço por matéria-prima inferior, tem um aspecto da qualidade que diz que a gente deve atender a requisitos do cliente, né? Se o requisito do cliente é, bom, eu espero que o produto seja livre de falhas, né? E a gente está tendo falhas por função de matéria-prima mais barata, para competir só por preço, a gente vai entrar num ciclo bem negativo para a empresa, tá? Muito bem. Algumas estratégias para melhoria contínua, tá? Praticar redução de custos, sempre treinar e desenvolver as pessoas, eliminar o medo para participação, né? Efetivar a participação das pessoas, estimular a participação das pessoas. A gente precisa, claro, de uma liderança democrática, né, descentralizada, que busque a participação das pessoas, busque ouvir, né, os liderados e aproveitar essas ideias, né, desses liderados, tá? Muito bem, gente. A gente encerra aqui o conteúdo da primeira aula, né, aula 1. E essa aula 1 continua ali no Classroom agora, tá? Nesses minutinhos finais, a gente já vai fazer os nossos primeiros exercícios, tá? Temos ainda aí 20 minutos, né? Vai dar para a gente fazer já alguns, né? Uns 3, 4 exercícios, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso a gente vai até o meio-dia, tá? Fazendo os exercícios. E aí depois, meio-dia, a gente faz o nosso intervalo aí de 1 hora de almoço, né? Vamos às 13 horas, e às 13 horas eu posto de novo ali no Classroom o link da tarde, e a gente vai ter a aula 2. Na tarde, a aula 2, a gente já começa com o conteúdo da aula 2, né? E a gente vai ter um segundo momento maior, né? Na segunda parte da aula da tarde para exercícios, tá? Mas já começamos os exercícios aqui, então, nesta primeira aula. Eu vou postar já, então, ali no Classroom esses slides, tá? Do conteúdo da aula 1, e já na sequência, né, o primeiro exercício, tá? O ritmo dos exercícios, né? Eu posto um exercício quando a maioria, né, de vocês que estão conectados aqui são 21, né? Quando a maioria tiver respondido o primeiro exercício, eu vou perguntar, né? Pessoal, ficaram com dúvida? Tem alguma pergunta? Se tiver, a gente conversa, né? Trata da dúvida e depois eu posto o exercício seguinte, tá? Então, o slide que foi utilizado nessa gravação já está disponível no Classroom. E o primeiro exercício já estou postando agora, tá? Então já vai aparecer para vocês aí no Class o primeiro exercício, tá, gente? Façam os exercícios, tá? Sempre com consciência. Lê com cuidado, atenção, pesquisa nos slides, pesquisa na apostila para responder com acerto, tá? Então já está lá disponível para vocês.